Yesterday we were looking at Acts 27. Ontem a gente estava olhando para Atos 27 And we went through it briefly, e nós percorremos isso brevemente and we just saw a basic reform line there. e a gente viu uma linha de reforma básica aí. And we saw that this Eurocyclodon E a gente viu que esse euroaquilão is representing the east wind, está representando o vento oriental and it comes after the south wind. e ele vem depois do vento sul. And we saw that from this point, from the Eurocyclodon to the shipwreck represents the time from 9/11 to the Sunday Law. E a gente viu que do euroaquilão até aquele naufrágio representa o período de 11 de setembro até o decreto dominical. And we said that the midnight cry is in the middle of this history. E a gente disse que o clamor da meia-noite é no meio dessa história. And we saw that it's after the midnight cry, but before the shipwreck, which is the Sunday Law. E a gente viu que depois do clamor da meia-noite e antes do decreto dominical, que é o naufrágio, We have this reference to 276. There's 276 souls on this ship. a gente tem essa referência que existem 273 almas no navio. And if we look at Paul and his companions, A gente olhou para Paulo e seus companheiros. you have Paul, Luke, and Aristarchus, Tem Paulo, Lucas e Aristarco. and then you have the 273 other souls on the ship. E você tem as outras 273 almas no navio. So we're making the distinction between the two. Então a gente está fazendo uma distinção entre esses dois. So you have 273 and 3. Então você tem 273 e 3. And we saw that the number 273 E a gente viu que o número 273, that seems to be being highlighted here, que parece estar sendo destacado aqui, takes us to Numbers 3 nos leva para Números capítulo 3, with the priests and with the Levites. onde você tem os levitas. And it's describing the duties of the Levites and their number. E está descrevendo o dever dos levitas aí e o seu número. And the context of this is E o contexto disso that God has redeemed all of Israel. é que Deus redimiu Or todo all of them Israel. are his. All of Israel is his. O contexto é que todo Israel é de Deus. And specifically the firstborn. Especificamente os primogênitos. And what the Lord wants to do is he wants to replace the firstborn with the Levites. E o que Deus quer fazer, Ele quer substituir os primogênitos com os levitas And use them in the sanctuary service. e usá-los no serviço do santuário. And we saw that there's 22,273 firstborn. E a gente viu que havia 22.273 mil primogênitos And there's 22,000 Levites. e 22.000 levitas. So they're 273 Levites short. Então existem 273 levitas a menos. And for the 273 Levites that they're short, E para os 273 levitas que existem a menos, they have to pay a certain price. They have to pay money. eles precisam pagar um certo dinheiro, eles precisam pagar um preço. And we saw that in Numbers 3. E a gente viu isso em Números 3. But really what we want to see here Mas o que nós realmente queremos ver aqui is that this number of 273 is being highlighted. é que o número 273 tem sido destacado. Is everyone okay with that concept? Todo mundo está tranquilo com esse conceito? Anyone have any questions about it? Alguém teria alguma pergunta sobre isso? Sister Solange? Irmã Solange. You said yesterday that you believe that the 273 are the grace on
The 207. Você disse ontem que você acredita que o número 273 são sacerdotes e levitas. The 273 represent the Levites. Os 273 representam os levitas. And if we were to look at, I was going to save it till tomorrow, but I'll just add it now for, so to answer your question. Eu iria falar disso amanhã, mas vou falar agora para responder a sua pergunta. Paul represents the priests. Paulo representa os sacerdotes. Luke represents the Holy Spirit, and Aristarchus represents Christ. Lucas representa o Espírito Santo e Aristarco representa Cristo. So in a generic way, I was saying that this just represents the priests. De uma forma genérica, eu vou dizer que isso representa os sacerdotes. So you have the priests and the Levites. Então você tem os sacerdotes e os levitas. And these 276 people, priests and Levites, are going to go to the public at the Sunday law when they make shipwreck. E esses 276, essas 276 pessoas vão para o público no naufrágio que acontece. Does that make sense? Isso faz sentido? Does that answer your question? Responde sua pergunta. But you say that if that number 276 represents Levites and priests, we can make a parallel with the 144? What A do you pergunta é se esse número representa os dois grupos, sacerdotes e levitas, 276. Explain A that gente a pode little fazer bit um paralelo com os 144 mil. Yeah, if you say that that number represents the priest and Levite, this is a question. If you can relate it with the 144, like this is a special number for the priest and Levite inside the group of the 144,000. Okay. Oh, that's what you're saying. Então, essa é a pergunta aqui. Se a gente tem esse número, 276, e eu acho que é melhor você traduzir porque foi longo e eu perdi. Eu perguntei se o número 276. Eu falei assim, o número 276, que ele explicou que simboliza os sacerdotes levitas, também pode ser parte do número de 144 mil como sacerdotes e levitas, e o resto seriam netineus. Então, minha lógica, mas é uma pergunta. Can you want to explain it again to me, just in case I didn't get it correctly the first time? Ok. Okay. So the 276 obviously aren't the 144,000. Aren't the 144,000. Então, esses 276, eles são os 144 mil. Não são. Não, they are... Are not. Ok, Are not. não são os 144 mil. They don't equal that. No sentido de que eles não igualam, não são o mesmo número. The reason I say that is because we've recently understood that the priests only represent the 144,000. A razão por que eu digo isso é porque só os sacerdotes representam os 144 mil. So if you have priests and Levites, it couldn't be representing that number. Então, se você tem sacerdotes e levitas, não poderia estar representando esse número. What I would say this does represent, though, O que eu vou dizer que isso sim representa is the ensign. é o That's lifted up. estandarte. You know, you have the ensign lifted up at the Sunday law, and that is going to include priests and Levites. Você sabe, você tem no decreto dominical o estandarte que é levantado, e isso é representado pelos sacerdotes e levitas. But I would say that they're not the 144,000 exclusively they're not the 144,000 in that specific way that the 144,000 is mentioned.
or is explained. Então você sabe, eles não são 144 mil, especificamente da forma como 144 mil são explicados. Any other thoughts, questions? Alguma outra pergunta e comentário? Yep. Just because she raised that question, maybe, Só porque ela Today. levantou essa pergunta, or any other day, you more or less kind of explain us why now the priests are only the 144,000. talvez hoje ou qualquer outro dia você poderia explicar para nós porque somente os sacerdotes compõem os 144 mil. Okay. We can't do that now because of just time, but a brief explanation would be Nós não podemos fazer isso agora por causa do tempo, mas uma breve explicação seria the similarities between the priests in the 144,000's line and their characteristics. são as similaridades das linhas dos 144 mil de sacerdotes e suas características. Seems to suggest that those two they're the same. Desde que a sugestão é de que parece que a sugestão é que esses dois são o mesmo. Because the Nethinims and the Levites have different characteristics and a different line than the priests in the 144,000. Porque os netineus e os levitas têm diferentes características nas suas linhas que são diferentes diferente dos sacerdotes e dos 144 mil. But we could go into detail. Maybe we will at some point if we have time. Mas se a gente tiver tempo, em algum ponto a gente vai fazer isso. Anything else? Alguma coisa a mais? Okay. So I'm going to erase this. Vou apagar aqui. Oh, also we didn't look at it, but it's worth reading. A gente não olhou, mas é bem digno de leitura. Numbers 18, 15 and 16 offers some more information about the process that's being explained here. Números 18, 18, 15 e 15 e 16 dá algumas informações, adiciona informações sobre isso que a gente está olhando aqui. We're not going to go into the chapter right now, but I would suggest you read that for more context on what is being explained in Numbers chapter 3. A gente não vai fazer isso, mas seria bom se vocês pudessem fazer isso para ter alguma explicação mais sobre o que está acontecendo aqui. Okay. Oh, actually, I don't want to erase this. I'll erase all this. I'm going to draw this back. Okay, so I'm going to come down here Então eu and draw vou another line. So we know desenhar uma nova linha. we know about Palmoni. A gente sabe sobre Palmoni. We know the idea that the Lord has left us trails and breadcrumbs of numbers throughout history in the Bible. A gente sabe que Deus deixou uma trilha e essas migalhas que ficam no caminho. You can see it with the number 9/11. Então você pode ver isso com o número 9:11. Revelation 9:11 represents what happens at 9/11. Apocalipse 9:11 representa o que aconteceu em 9:11 And there's many examples we can give of Palmoni, the work of Palmoni. de 2001. E existem muitos exemplos que a gente pode dar sobre Palmoni e a obra de Palmoni. But but what we see is that the Lord uses numbers not only biblically but historically. Mas o que a gente vê é que o Senhor usa esses números não somente biblicamente, mas também historicamente. So if we take that idea Então, se tomarmos essa ideia and we look at the number 273 e olhamos para o número 273, historically, historicamente, AC, right? yes. And we look at the year 273 BC, E se olharmos para o ano 273 a.C., there's something that's going on there. existe algo acontecendo aí.
what's happening in 273 is that Rome is receiving ambassadors from Egypt. O que está acontecendo é que no ano 273, Roma está recebendo embaixadores do Egito. How do you spell Egypt? G-I-T-O. T-O. T-O. No, No no P? P. No No P. P. E-G-I-T-O? Okay. So Egypt is sending ambassadors to Rome. Então, o Egito está enviando embaixadores para Roma. In the following year, E no ano seguinte, Rome will reciprocate and send ambassadors to Egypt. de forma recíproca, Roma vai enviar embaixadores para o Egito. Now, does anyone know what's happening, what the context of this is? Is Agora- anyone familiar with this history? Alguém por acaso saberia qual o contexto e por que isso está acontecendo naquela história? In the year 200, in this history, right, what happens right before this, Nessa história, o que acontece logo antes disso, Rome has just been in I think it's a 6-year long, Rome has been at war. Roma tem estado em guerra And they've been at war with Epirus. e estava em guerra com Épiro. And a couple years before, E alguns anos antes, 2 anos antes, in 275, no ano 275, you have the final battle between Rome and Epirus. você tem a batalha final entre Roma e Épiro. And this battle with Epirus E essa batalha com Épiro, is one of you're the saying Epirus? Epirus, Okay. the country, not the Okay. person. This battle launches Rome into the spotlight of the world. Essa batalha lança Roma para os holofotes do mundo. And what the world sees is, oh, Rome is a major player. It's a major power now. E o que o mundo vê é que Roma é um grande jogador, um grande personagem agora, e um grande poder agora. If it was able to beat Epirus. Se ela foi capaz de vencer Épiro, Which was a well-respected country for its military prowess, que its era, military ability. que era um país muito respeitado por suas habilidades militares. And Rome, who's new on the scene, new on the world stage, E Roma, que é um personagem novo na cena ou no palco do mundo, is able to defeat them. então consegue derrotar Épiro. And this attracts the attention of the world. E isso atrai a atenção do mundo. And the first people to want to engage in a relationship with Rome because of this victory is Egypt. E o primeiro povo que queria fazer se engajar com Roma por causa dessa situação é Egito. So Egypt begins courting Rome here, Então o Egito começa a cortejar Roma aqui, diplomatically speaking. falando de forma diplomática. And here in 272, Rome is going to reciprocate that, and it's going to finalize that relationship. E em 272, Roma vai replicar isso e vai entrar em um relacionamento em 272. And this begins the long relationship that Rome has with Egypt all the way through to Cleopatra. E isso começa esse relacionamento entre Rome e Egito. Rome and Egypt, yeah. Entre Roma e Egito, que percorre todo esse caminho, todo esse tempo até o tempo de Cleópatra. And all the things that will transpire later on. E todas as coisas que vão transcender depois. So what we see here E o que a gente vê aqui is a pattern. é And um padrão. Rome beats an enemy. Roma vence um inimigo. That enemy
The defeat of that enemy makes Rome peculiar to the world or interesting to the world. A derrota daquele inimigo vai fazer com que Roma esteja peculiar ao mundo. And they engage in this relationship, Egypt and Rome. Então, se inicia esse relacionamento, Egito e Roma. Now in 272, Agora, em 272, the person who's in charge of this embassy a pessoa que está encarregada daquela embaixada, his name is Fabius Maximus Georgius. o seu nome é Fábio Máximo Gorgi. Max M-I-M-O. Yes. How do you spell Georgius? It's the same. I forget. Gorgi. R. G-R. What? G-A. 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 Oh, okay, that's a little different. Okay. No, G-E, sorry. G-E. Okay. Maybe It's there. Yeah, in English it's with S in the end, but I don't Okay. think it's in Portuguese Okay. the same. That's fine. So his name is Fabius Maximus Georgius. Então, o seu nome é Fábio Máximo Gorgi. Maximo means Maximus, or maximum. Máximo significa máximo. It's the same word. It means exactly. Okay. Yes. And Georgius means flood. E Gorgi significa dilúvio. Da embaixada. She's asking, what is this person in charge of? He's in charge of he's an ambassador. He's the lead ambassador from Ele é Rome. ele é um embaixador líder. Ele está encarregado da embaixada. Does that make sense? Faz sentido? Okay. How do I spell flood? D-I-V-U-L-U-V-I-O. The last U, you put a yes. Okay. So it means maximum flood, Então significa dilúvio máximo, which I would suggest is the Sunday law. que eu gostaria de sugerir ser o decreto dominical. So what I want us to see Então o que eu quero que a gente possa ver aqui, is if we look at the history of Daniel 11, Daniel 11:40 to 45, se você olhar para a história de Daniel 11, 40 a 45, at the Sunday law, no decreto dominical, you have you have Rome engaging in a relationship or finishing its relationship with the United States and engaging in one with the world. Você tem Roma terminando um relacionamento com os Estados Unidos e entrando em um relacionamento com o mundo. But as we've come to understand parallel kingdoms, Mas quando a gente chega ao entendimento do que são reinos paralelos, from Daniel 11, 1 to 4, que a gente tira de Daniel 11, versos 1 ao 4, and for those who don't know, the concept of parallel kingdoms is this. para aqueles que não sabem, o conceito de reinos paralelos é esse. If this is Panium and this is the Sunday law, Se isso aqui é Panium e aqui é o decreto dominical, that you have the sixth kingdom of Bible prophecy, the United States. você tem o sexto reino da profecia bíblica, os Estados Unidos, We know that it's fully conquered at the Sunday law, que sabemos é completamente conquistado no decreto dominical. so it's on its way down. Ele está no seu caminho para baixo. And 6 with a little. Yes. Okay. And just it's with L in the end, Gorgio, Right here. and Maximo is you change the X for two S, double S. The X. X for double S. Yes. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, you have the seventh kingdom of Bible prophecy você tem o sétimo reino da profecia bíblica que está se levantando. and the sixth kingdom of Bible prophecy is the United States, and the seventh kingdom of Bible prophecy is the United Nations or the world, Egypt. Então, o sexto reino da profecia bíblica são os Estados Unidos e o sétimo reino são as Nações Unidas, Egito. So Egypt, representing the world, is rising, the United States is descending.
Então o Egito está representando o mundo, que representa o mundo está subindo e os Estados Unidos está descendo. But you can see this overlap. Mas você consegue ver essa sobreposição. What it's not, O que isso não é, it's not this. não funciona assim. It's not that the United States goes down Não é que os Estados Unidos descem before the Sunday law, antes do decreto dominical, then the world starts and they go up. então o mundo começa e eles sobem. It's not that. Não é assim. It's a parallel system. Isso é um sistema paralelo. Partly, the reason it's parallel, in part, A razão por que é paralelo, em is that parte, the United States is playing a role in both empires, in both kingdoms of Bible prophecy. é porque os Estados Unidos estão cumprindo um papel nas ambas as partes, na história dos Estados Unidos e do So if mundo. I can say it simply, Então, se eu puder dizer isso de forma simples, this is the end, this is the downfall of the United States as a republic, isso é a queda dos Estados Unidos como uma república, which is the sixth kingdom of Bible prophecy. It's Que é the o- lamb-like beast. que é o sexto reino da profecia bíblica, que é uma besta semelhante a um cordeiro. But at the same time, it's also marking the rise of the United States as a world empire. Mas, ao mesmo tempo, vai marcar a ascensão dos Estados Unidos como um império mundial. Because we understand that you have the seventh kingdom is the 10 kings, Porque nós entendemos que os the seventh king. the 10, what did I say? I'm asking if you said the seventh king is the 10th. No, the Kings. 10 kings. The seventh kingdom is the 10 kings. Yeah, I see what you're saying. Então, o sétimo reino são os 10 reis. But in charge of those 10 kings, E quem está em controle desses 10 reis, you have one person in charge. você tem uma pessoa em controle. If I do it like this, Se eu fizer dessa forma, 10. So you have your 10 kings. então você tem aqui seus 10 reis. One of those 10 kings E daqueles 10 reis is premier. é o principal aqui. It's above the others, Está acima dos outros, though it's part of the others. embora seja parte dos outros. And we see a couple different phrases for this historically. Historicamente, a gente vê algumas palavras ou frases que ilustram isso na história. One of the phrases that is described that identifies what's happening here Uma das frases que descreve e identifica o que está acontecendo aqui is the title of First Among Equals. é o título Primeiro entre os Iguais. And this was a title that was given to Charlemagne. Isso é um título que foi dado a... Não, Charlemagne é... Carlos Magno. Obrigado. And he was the leader of the Holy Roman Empire. E ele foi o líder de todo o Império Romano. So it's regarding Rome. E então isso é relacionado a Roma. And it was also given to other people. It was a position. It wasn't just him. It was a position that you sat in. Isso também foi dado a outras pessoas. Isso é uma posição, não é só uma pessoa, é uma posição que você está nela. He was first Ele foi o primeiro among equals. entre os iguais. Another way of saying it, Uma outra forma de falar isso, another idea Rome used, uma outra another ideia, phrase Rome used. uma outra frase, ideia que Roma usou, France, representing the United States, que França, representando os Estados Unidos, was described as the eldest son of the Catholic Church. era descrita como o filho mais velho da Igreja Católica. He's one of the sons, Ele é um dos filhos, but honor rests with the eldest. mas Honor rests with the eldest. It sits upon the eldest. It's with the eldest. mas ele é o ancião mais velho. So you can see, my point is you can see this concept illustrated in several different ways. Então você pode ver que meu ponto é que isso está sendo ilustrado de várias formas. And so as the United States goes down as a republic, it's going up as a empire. Então, como os Estados Unidos está descendendo, caindo como uma república,
como um império está ascendendo. And you can see the same thing with Rome, pagan Rome. E você pode ver a mesma coisa com Roma, Roma pagã. There's a period of time Existe um período de tempo where Rome is leaving its it stops becoming a republic, the Roman Republic, and now it becomes the Roman Empire. Follows the same transition. Roma deixa de ser a República Romana e passa a ser o Império Romano. And this takes place under Octavius, who becomes Augustus, the first emperor. Isso isso acontece com Otaviano, que se torna Augusto, um ditador. Okay. A dictator, you said? What? You said a dictator at the end? No. What? Dictator? Detector? Dictator. Oh, dictator, no. Ok. I said emperor. Imperador. So this is what's happening here. É isso que está acontecendo aqui, então. If you overlay what we understand about Daniel 11, Se nós sobrepormos o que a gente entende sobre Daniel 11, 272, you have this maximum flood, you have the Sunday law, em 272 você tem esse dilúvio máximo, você tem o decreto dominical. and here you see Rome entering into the relationship with Egypt. It begins here. E aqui você tem Roma entrando, começando um relacionamento com o Egito. And Começa aqui. before that, E antes disso, you have Rome defeating another nation, a premier nation. você tem, antes disso, Roma derrotando uma nação principal. Ou And I would primária. suggest that this is Panium E eu vou sugerir que isso é em Pânium. this is Panium with Russia and the United States. Isso é Pânium com Rússia e Estados Unidos. That there's a battle this is when the battle between the king of the north and the king of the south is finalized. Essa é a It's batalha finished. quando o rei do sul e o rei do norte, é quando essa batalha é finalizada. And that victory over the king of the south E aquela vitória sobre o rei do sul attracts the world to the king of the north. atrai o mundo para o rei do norte. And then that relationship is finalized at the Sunday law. Então esse relacionamento é terminado, finalizado no decreto dominical. Any questions? Alguma pergunta? Yep. You said that 272. Você disse que em 272 Rome finalized this relationship with Egypt. Roma finaliza esse relacionamento com o Egito. Can you give any more specific information what actually happened there? Yeah. Você poderia dar informações mais específicas sobre o que realmente acontece aí? I have a quote here, one moment, from A.T. Jones. Eu tenho um texto aqui de A.T. Jones. This is Great Empires of Prophecy. Is that what GEP is? GEP, GEP. I think so. It's close to that. GEP 220.1. Isso está em GEP 220.1. And this is A.T. Jones. Isso é de A.T. Jones. He says the reputation of the Romans beginning now to spread through the foreign nations by the war they had maintained for 6 years against Pyrrhus. Diz, a reputação dos romanos começando agora a se espalhar pelas nações estrangeiras pela guerra que eles tinham mantido por 6 anos contra Pirro, Who at length they compelled to retire from Italy and return ignominiously to Epirus. que em extensão eles impeliram se retirar-se da Itália. Ptolemy Philadelphus sent ambassadors to desire their friendship, and the Romans were charmed to find it solicited by so great a king. You continue? I stopped there. I went from there to there. Okay. Ptolemy Philadelphus. Ptolomeu Filadelfo enviou embaixadores para desejar o seu seguinte ano,
os romanos enviando ao Egito 4 embaixadores em retorno a esta cortesia de Filadélfia. Okay. The following year, the Romans sent to Egypt 4 ambassadors in return for this courtesy from Philadelphia. You read this. Oh, did you just? Yeah. Oh, you just said that? Okay. Então, no ano seguinte, os romanos enviaram ao Egito 4 embaixadores. So you have the number 4 here, which is interesting. Então, você também tem o número 4 aqui, que é interessante. Does that answer your question, at least for a quotation about what was happening? Okay. So you have to be careful with this year. Então, você tem que ter cuidado nesse ano. Some people shift the year one year or another. Algumas pessoas, Some historians. alguns historiadores vão mudar esse ano, um ano ou antes. But Isso the ones we acontece. normally go to, like this is the one A.T. Jones is quoting from is Roland. Mas o que esse que A.T. Jones está citando aqui é Roland? Roland. Roland. That's just it's his name. And several of the other ones that we regularly mention, those good ones, they tell you 273 and 272. Então, os outros que a gente também menciona, conhecidos, são aqueles que também mencionam 273 e 272. So that's the dynamic taking place here. Então, essa é a dinâmica que está acontecendo aqui. And I'm going to erase this and I'm going to draw what happened in Rome, or what happened in Italy. Então, eu vou apagar isso e vou descrever, desenhar, falar do que está acontecendo na Itália aqui. So they had this war with Pyrrhus, and I just want to explain that because it's going to end up being important later in our study. Então, Or soon in our study. eles têm essa guerra contra Épiro e isso vai se tornar importante ao desenvolvermos a nossa história. So this is Italy, a bad Italy. Então, isso é a Itália bem ruim. This. And this is the Greek mainland. E essa é a terra grega, a grande terra grega. And I'm just going to draw the side of it. E eu só vou desenhar essa lateral dela. So right here on the side of Greece, right on the edge, Então, bem aqui do lado da Grécia, you have a kingdom called Epirus. bem na fronteira, você tem um rei, a kingdom. A kingdom. Você tem um reino chamado Épiro, R-O, Oh, yeah, okay. with little thing de E. And the I? E. Oh, the E. first E? Yes, What kind of thing? just a slash. Oh, okay. Yes. So you have a kingdom called Epirus. Então você tem esse reino chamado Épiro. And the leader of Epirus is a man named Pyrrhus. E o líder de Épiro é um homem chamado Pirro. Yes. So you have Pyrrhus is in charge of Epirus. Então, Epirus. Pirro está em controle de Épiro. And what happens E o que acontece is in these years that we're discussing, é que nesses anos que estamos discutindo, Rome has not conquered the entirety of the Roman peninsula or the Italian peninsula. a Roma ainda não havia conquistado em sua totalidade a Península Itálica. What it's done O que ela fez, is conquered everything north, é que ela conquistou tudo que estava no norte. all the different city-states, Todas aquelas diferentes cidades e estados. and I think by this point they've conquered the Etruscans, E eu acho que por esse ponto eles tinham conquistado. the Etruscans. Alguém sabe? Etruscans. They were a native people who lived in northern Italy. Era um You can povo. just say that. Era um povo que vivia. Eram nativos e viviam no norte da Itália. Etruscans. And Rome steals a lot of stuff, a lot of traditions from them. E Roma vai roubar muitas tradições deles. So you have Rome conquers all of the north. Então você tem Roma que conquista tudo no norte. They've subjugated all the different city-states. Eles subjugaram todas as diferentes cidades e estados. But in the south, Mas no sul,
it's a different story. É uma história diferente. You have all these different city-states Você tem todas essas diferentes cidades e estados diferentes aqui that aren't under Rome's control, que are not. que não estão sob o controle de Roma. And you have two particular ones that are of prominence. Você tem duas particulares que são bem proeminentes. So you have TA, Tarentum, right? Então você tem, yes, that's correct. Então você tem Tarento. Right on the edge, right here, right on the water, right here. Você bem aqui nessa fronteira aqui, perto da água. Need to draw this better. Etruscos é o nome que ele mencionou. Etruscos. Muito obrigado. Etruscos. So you have Tarentum right here on the water, Então você tem Tarento bem aqui na água. and right on the other side of this bay, Então, bem do outro lado dessa baía, you have a city-state called Thurii. você To tem you. yes. Você tem uma cidade chamada Túrios. And what's going to happen E o que vai acontecer is Thurii que- is being attacked by a group called the Lycanians, a tribe called the Lycanians. você tem que Túrios está sendo atacada por um grupo chamado de Lacênios. And Rome, and Thurii appeals to Rome for help. E Túrios vai apelar pela ajuda de Roma. Now, as you can imagine, Agora, como você pode imaginar, there's a balance of power in this region. existe um balanço de poderes nessa região. Rome is the premier power, Roma é o poder principal and all these other city-states here e todas essas outras cidades e estados aqui together could be at least a oppositional force to Rome, se juntas, almost equal. poderiam fazer uma oposição quase que igual a Roma, If they all work together. se todas trabalhassem juntas. And the premier two of these city-states is Tarentum and Thurii. E as duas principais dessas cidades e estados é Tarento e Túrios. So it's a delicate area. It's a delicate geopolitically. Então, geopoliticamente, isso é uma área delicada. So what Thurii does Então, o que Túrios faz, is they kind of break the norm. o que They eles fazem, break the agreements that they have a little bit. é como se eles quebrassem os acordos e a norma que eles tinham entre eles. And what they do is they appeal to Rome for help. Então, o que eles fazem é pedir ajuda ou apelar a Roma por ajuda. And Rome is going to help, and it's going to drive out the Lycanians. E Roma vai ajudar e vai drive up It's going to attack the Lycanians e vai atacar os who are Lacênios invading Thurii. ou invadir Túrios And it's going to save Thurii from this invasion. e vai salvar Túrios dessa invasão. And this begins a friendship between the two of them. Então isso dá início a uma amizade entre esses dois. Because at the same time, Porque ao mesmo tempo there's a rivalry between Thurii and Tarentum. existe uma rivalidade, A rivalry like we're Rival. They're rivals. we're competing. Existe uma competição entre os dois aqui, Túrios e Tarento. They're both trying to be they both want to be the best. Ambos eles estão querendo ser os melhores. Even though they work together at times. Muito embora às vezes eles trabalham juntos. So what happens is when Thurii makes this relationship with Rome, O que acontece então é que quando Túrios faz essa relação com Roma, Tarentum doesn't like that. Tarento não vai gostar disso. So what Tarentum does Então o que Tarento faz is it's going to attack é que ela vai atacar Thurii, Túrios and it's going to conquer it, e vai conquistá-la. and it stations a garrison there. It stations a garrison of troops. Does that make sense? Não, a garrison. A garrison. It stations an amount of troops that's Então um exército. What do they do? what do these troops do? They just stay there.
Então esses exércitos estão ali. And Obrigado. they occupy the city. E eles ocupam a cidade. And what happens after that is they go back. They go back to Tarentum, but they leave these troops here. Então, o que acontece depois disso é que eles deixam essas tropas em Túrios e voltam a Tarento. And what Rome does E o que Roma faz, is Rome comes Roma vem and they take back Thurii because it's their new friend. e tomam de volta Túrios, porque eles são amigos. They kind of liberate them. Então é como se eles liberassem ou libertassem eles. And Tarentum sees this as an act of war. Ana- Tarentum sees this as an act of war. E Tarento vê isso como um ato de guerra. And they're too weak to be able to deal with Rome by themselves. E eles são muito fracos para conseguirem lidar com Roma sozinhos. So they send word over to Epirus Então eles enviam para Épiro, and they say, Epirus, we need help. e dizem para Épiro, nós precisamos de ajuda. And the king of Epirus, Pyrrhus, E o rei de Épiro, Pirro, is going to come and he's going to fight for for Tarentum. e então eles vão vir e vão lutar And por Tarento. this becomes a war between Rome and Pyrrhus. Então isso se torna uma guerra entre Roma e Épiro. And it's going to be a long war, Isso vai se tornar uma guerra grande and it's going to end with Epirus being defeated. e isso termina com Épiro sendo derrotada. He gets driven out of Rome, or out of Italy. Ela vai ser retirada de Roma, And da Itália, perdão. Rome conquers the entirety of Italy. E Roma vai conquistar em sua totalidade a Itália. So that's the basic history of the battle that's taking place. Então essa é a história básica da batalha que está acontecendo. So this is the end of this history because in 272, Então isso é o fim dessa história, porque em 272, so this last battle between the two of them is going to take place in 275. então essa última batalha entre esses dois vai acontecer em 275. Then there's going to be the Egypt ambassadors, then there's going to be the Roman ambassadors. Então vai haver os embaixadores do Egito e depois os embaixadores dos romanos. But in 272, Mas em 272, Pyrrhus, Pirro, our warrior king here, o nosso our king here, nosso rei aqui is going to die. vai morrer. And he's going to, the one who's leading this war against Rome. E ele é aquele que estava conduzindo essa guerra contra Roma. So he dies here. Então ele morre aqui. And I want to look at the life of Epirus. E eu gostaria de olhar para a vida de Pirro. And I want to see what we can glean from that history. But first I just want to look at the history. E eu gostaria de ver o que a gente pode tirar dessa história, mas antes a gente quer primeiro olhar só para a história. So this is the end of his life. Então isso é o fim da sua vida. And I want to go to the more towards the beginning. Então eu gostaria de ir para o seu início. Anyone have any questions on the history we've just talked about? Alguém teria alguma pergunta sobre a história que a gente acabou de falar? In 272 at the Sunday Law. Pega o microfone. At the same time we have Rome going to Egypt. Como a gente poderia colocar isso no contexto de Daniel 11, 40, 45? How can we put this in the context of Daniel 11, 40 to 45? Porque seria... isso mostra que vai ser de uma forma muito rápida o decreto e em seguida Roma conquistando o mundo? Is it showing that it's going to be really fast? We have the Sunday Law and then Rome conquering the world. So Então, verse 41 verso 41 is the conquering of the glorious land.
é a conquista da Terra Gloriosa. And verse 42 is the conquering of Egypt. E o verso 42 é a conquista do Egito. Now, what I want to say about that is I think both of these things happen at the same time. O que eu vou dizer é que eu acho que ambos esses eventos acontecem no mesmo tempo, At the Sunday law. no decreto dominical. Now, one of those things is being finalized. Agora, uma das coisas que está sendo finalizadas, Rome is just being conquered. I Rome- mean, the glorious land, the United States it's the end of their conquest. ah, It's the end of the conquest of the United isso States. é o fim da conquista dos Estados Unidos, Because we know on the first day of the first month, porque a gente sabe que no primeiro dia do primeiro mês, which represents 9/11, que representa 11 de setembro, there's always a horn that's given to. One of the horns is conquered. dos chifres é conquistado. In April 19th, which is the first day of the first month in Millerite history, Protestantism gets conquered. Em 19 de abril de 1844, na história milerita, é o protestantismo que se torna conquistado. In our history, Na nossa história, you have on the first day of the first month, 9/11, você tem no primeiro dia do primeiro mês, 11 de setembro, you have the conquering of republicanism. você tem a conquista do republicanismo. So this conquest by Rome has been a long time coming. Então essa They've been working at it for conquista a while. por Roma tem estado tem estado acontecendo por um tempo And it's finished there at the Sunday law. e é terminada aí no decreto dominical. And you have the beginning of the conquest of the world. E você tem o início da conquista do mundo. But I would say that they go together. Mas eu vou dizer que eles vão juntos. And another way to show this Outra forma de mostrar isso is that you can show the threefold union at the Sunday law. é que você pode mostrar a união tríplice no decreto dominical. Sister White has the quote A irmã White tem o texto where she says, when the United States reaches its hand across the Gulf over to spiritualism, onde ela diz que os Estados Unidos estendem sua mão pelo abismo e espiritualismo. yeah, I think it's Para spiritualism. dar a mão ao espiritismo. And then with the other hand, they reach. I forget if it's Gulf or forgetting the words. It's the like Gulf. one of them's the Gulf and one of them's the abyss. Yeah, Um, for me it's the same. okay, well, and then with the other hand, they reach over to Rome. E com a outra mão eles vão alcançar Roma. So you have the United States with both of its hands, one hand reaching to Rome, one hand reaching to spiritualism, which is the religion of the world, religion of the United Nations. Então, say it again. You have, with one hand, you have the United States reaching to Rome, Então, com uma mão você tem os Estados Unidos alcançando Roma, and with another hand, you have the United States reaching to the United Nations, which is represented by spiritualism. e com a outra mão você tem os Estados Unidos dando as mãos às Nações Unidas, que representam o She says, espiritualismo. when this happens, E ela diz, quando isso acontece, then that's when the Sunday law is. ela diz, é quando o decreto dominical é. She doesn't say it so directly as that, but that's what she's saying. Ela não diz tão diretamente quanto isso, mas é isso que ela está dizendo. So when you see the threefold union come together, Então, quando você vê essa união tríplice acontecendo, that's when the Sunday law takes place. é aí que o decreto dominical acontece. And so we can see the threefold union at the Sunday law. Então, você pode ver a tríplice união no decreto dominical. And my point is, for there to be a threefold union, Mas o meu ponto é que para haver a tríplice união, this must be where Rome must have conquered the world and the United States Roma deve ter conquistado o mundo e os Estados Unidos, for them to participate in that work. para que eles possam participar nessa obra. And yeah, so I think you can show it from a couple different ways that Egypt gets conquered at the Sunday law as well. Então, eu acho que você pode mostrar de diversas formas que Egito é conquistado no decreto dominical. Does that answer your question? Você responde sua pergunta? Okay, so let's look at the beginning of Pyrrhus. Então, vamos olhar para o início de Pirro. So
I want to just talk a little bit about some history around Pyrrhus. Eu gostaria de falar um pouco de história que estão em volta de Pirro, That'll give us some context. que vai nos dar um pouco de contexto. So let's go to Daniel 8 Vamos a Daniel 8 and let's read a couple verses. e vamos ler alguns versos. We'll read verses 5 to 8. Vamos ler versos 5 a 8. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Who's this he-goat? Quem é esse bode? Greece. It's Greece. And what's the notable horn? E quem é o chifre notável? Alexander the Great. Alexandre o Grande. Verse 6. So we're talking about Greece Então, estamos falando da Grécia, under Alexander the Great. sob Alexandre o Grande. Verse 6. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas, ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto de sua força. And this is Medo-Persia. So Greece is conquering Medo-Persia. E isso é a Medo-Pérsia. Grécia está conquistando a Medo-Pérsia. Verse 7. Verso 7. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground, and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. E o vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro e lhe quebrou os dois chifres, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro de sua mão. Verse 8, therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken, and for it came up four notable ones towards the four winds of heaven. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. So E when, subiram no seu lugar quatro também notáveis para os quatro ventos do céu. so when Alexander the Great has his great empire, Então, quando Alexandre o Grande tem esse grande império, that's when he's broken at his moment of strength. é nesse momento de força, de poder que ele é quebrado. And it says that after this one horn is broken, four come up. E é dito que depois dele, depois que esse chifre notável é quebrado, quatro vão subir Towards the four winds. na direção dos quatro ventos. So what are these four, what is being described when Alexander gets broken? E o que é que está sendo descrito quando Alexandre é quebrado? What are these four horns? O que são esses quatro ventos? The four generals and the four diadoques. The four generals. Os quatro generais. So another parallel passage to this is in Daniel 11. Uma outra passagem paralela para isso está em Daniel 11. If we go to Daniel 11 verse 4. Se a gente for em Daniel 11, verso 4. And when he, verse 3, sorry. Verso 3. And a mighty king shall stand up, that shall rule with great dominion and do according to his will. This is Alexander the Great. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Isso é Alexandre o Grande. And when he shall stand up, his kingdom shall be broken, and shall be divided towards the four winds of heaven, and not to his posterity, nor according to his dominion, which he ruled, for his kingdom shall be plucked up, even for those beside those. Mas estando ele Even for others besides those. em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os quatro ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. So what we see here Então o que vemos aqui is it's paralleling the same thing. Alexander the Great stands up, his kingdom is divided into four. está paralelando a mesma coisa.
Aqui não sei. Alexander the Great stands up. Alexandre o Grande vai se levantar. He makes his conquest, Ele faz suas conquistas. and then he dies Então ele morre in his strength. em sua força. And after that, 4 generals arise, E depois disso, 4 generais se levantam. 4 leaders to take the throne. 4 líderes que vão tomar o trono. Okay. Now, Alexander the Great is going to die in the year 323. Alexandre o Grande vai morrer no ano 273. How do I spell that? 373. Alexander dies. 323. Alex, you can first write down. A-D-R. A-T-R? N-D-A. D-R. N-D-A. R. No, D-R. N-D-R. E. E. Space. M-O-R-R-E. M-O what? R-R-E. Okay. No 323. So Alexander's going to die in the year 200 or 323. Então no ano 323 Alexandre vai morrer. Now, what the Bible often does Agora o que a Bíblia frequentemente faz, is it skips history, ela salta a história. because historically, Porque historicamente, these 4 generals don't arise immediately. esses 4 generais não sobem imediatamente. Initially, Inicialmente, the kingdom is divided into dozens of different sections of people trying to take land from Alexander the Great's empire. a terra está dividida em dúzias de terras e a terra tem controle de diversas partes. And these are the 4 Diadochi Wars. E essas são as 4 guerras dos diádocos. And it's only till the last war, E é apenas até a última guerra, the 4th Diadochi War, é somente até a última guerra, a 4ª guerra dos diádocos, that you actually have your 4 remaining generals. que você na verdade vai ter os seus 4 últimos generais que restam. And this is going to take place at the Battle of Ipsus. E isso vai acontecer na Batalha de Ipsos. And Ipso. what the 4th Diadochi War is, E o que a 4ª guerra dos diádocos é? how do I write that? 4th Diadochi War. It's a instead of the yes. G-U-G-U-E-R-R-A. Below you, D-I. D-I? A-D-O-C-O. D-O-C-O-S. Okay. So we have the 4th Diadochi War. Então você tem a 4ª guerra dos diádocos. And this war consists of E essa guerra consiste Seleucus, de Seleuco. L-E-U-C-O. Cassander, Cassandro, almost the same. After the R-O. Lysimachus, Lisímaco, I. Sorry. S-E-I, no, I. M-A-C-O. and Ptolemy. P-T-O-M. No. L. P-T-O-L. O-M-E-U. Okay, that's Okay. right. You're a great speller. I couldn't do that. So you have Em português is easy to spell. yeah. So you have these 4 kings. Então você tem esses quatro reis. Esses 4 reis. These 4 are going to fight against Então esses 4 vão lutar contra a ruler called Antigonus. contra um governador chamado Antígono.
Change the last A for O. Yes. Okay. And his son, E o seu filho, Demetrius. Demétrio. Yes, right. So you have, and this is the Fourth Diadochi War. E essas são as 4 guerras dos diádocos. What did I spell wrong? No, that's right. Okay. Oh, they're everywhere. Okay. Okay. And so, in the primary battle of the Fourth Diadochi War A batalha principal da 4ª guerra dos diádocos is the Battle of Ipsus in 301 BC. é a batalha de Ipso em 301 a.C. So that's 22 years later. Então, são 22 anos mais tarde. 22 years later after the death of Alexander. 22 anos mais tarde, depois da morte de That Alexandre. you actually have the history of these 4 kings. Que você, na verdade, tem a história desses 4 reis. So what I want us to see here Então, o que eu quero que a gente veja aqui is one, that the Bible is focusing us on a certain period of time. é que a Bíblia está nos enfocando em um certo período de tempo. And what we're also going to see, E o que nós também vamos ver, and the other thing we see is that the Bible skips history. e outra coisa que vemos, na verdade, And é que a Bíblia salta a história. And it highlights only certain history it wants you to look at. E ela só destaca certas histórias que ela quer que olhemos. And we see this in Daniel chapter 11. E a gente vê isso em Daniel capítulo 11. From verses 1 to 2, Então, dos versos 1 ao 2, it skips. It goes straight from Xerxes to Alexander the Great. ela salta direto de Xerxes para Alexandre o Grande. But historically, there's actually 9 kings in between. Mas, historicamente, existem 9 reis entre eles. So the Bible often does that, skips history. Então, a Bíblia frequentemente faz isso, salta, So pula a história. this is the history I want to look at now. Então, essa é a história que eu quero que olhemos agora. The Fourth Diadochi War. A 4ª Guerra dos Diádocos. Now, there's some history behind it. Agora, existe algumas histórias por trás disso. So what is happening here is that Antigonus O que está acontecendo aqui é que Antígono has assembled a enormous army. ajuntou um exército enorme. And the amount of land he has is more than anyone else. E a quantidade de terra que ele tem é mais do que qualquer outro. So he's on his way to taking over all of Alexander the Great's empire. Então ele está no seu caminho para tomar toda as terras do Império Alexandrino. Império Alexandrino. And these 4 kings, these Então, 4 generals, they're kings now. esses 4 generais que agora são reis, They realize that their existence depends on them working together. eles se dão conta de que a existência deles depende de que eles trabalhem juntos. And that on their own, none of them can defeat Antigonus alone. Sozinhos, nenhum deles poderia derrotar Antígono. So they decide to band together, Então, eles decidem to come together, se reunir, to make an alliance, fazer uma aliança to fight Antigonus. para lutar contra Antígono. And I want to talk about some of the backstory of that, some of the history there. Então, eu gostaria de falar um pouco da história, do contexto disso. So the first thing I want us to note A primeira coisa que eu gostaria que soubéssemos is that in the year 317, é o que no ano 317, Cassandro is going to put a dictator in Athens. vai colocar um ditador em Atenas.
Athens. Ou vai estabelecer uma ditadura em Atenas. T-E-N-A-S. Okay. So he puts a dictator in Athens. Então ele vai colocar um ditador em Atenas. And this is important E isso é importante, because 10 years later, porque 10 anos mais tarde, Demetrius Demétrio is going to come and he's going to liberate Athens. ele vai chegar e vai libertar Atenas In the year 307. no ano 307. So now he liberates Athens. Então agora ele libera Atenas. How do I spell that? Liberates? You mean by like To liberate, to free them. to free? Então agora ele liberta. E-R-T-A. Athens. So he liberates Athens, Então ele vai libertar Atenas. and this causes some problems. E isso causa alguns problemas. Now, the reason it causes problems A razão por que isso causa alguns problemas is because before this point, é porque antes desse ponto, between 317 and 307, entre 317 e 307, they had a agreement. eles tinham um acordo, They had a peace treaty. eles tinham um tratado de paz. And Demetrius is the one that's going to break this peace treaty E Demétrio é aquele que vai quebrar esse tratado by freeing Athens. por libertar Atenas. And as you can imagine, Então, como você pode imaginar, Cassanders and the others see this as aggression, obviously. Cassandro e os outros veem isso como uma agressão, obviamente. And everyone begins to prepare themselves because they see war is imminent. E todo mundo começa a se preparar porque eles veem que a guerra é iminente. And in the year 303, Então, no ano 303, our young Pyrrhus o jovem Pirro is going to make an alliance with Demetrius. ele vai fazer uma aliança com Demétrio. So Pyrrhus and Demetrius. Então tem Pirro e Demétrio. Okay. In preparation for this coming war. Em preparação para a guerra vindoura. Now at this point, Agora, nesse ponto, Pyrrhus he's still young, Pirro ainda é jovem and he doesn't yet have all the power that he will when he gets to the battles with Rome. He still has some growth. ele ainda não tem todo o poder que ele terá quando ele está envolvido na batalha com Roma. Ele ainda precisa crescer. And historically, E historicamente, Pyrrhus is described as one of the greatest warriors and generals that ever lived. Pirro é descrito como um dos maiores generais e reis que já viveu. And he, like everyone else, E ele, como qualquer outro, guerreiros, wanted to be like Alexander the Great, queria ser como Alexandre o Grande, to conquer the territory and to be that great warrior and leader. Conquistar os territórios e ser como aquele guerreiro e líder. And he gets pretty close in terms of his ability. Em termos das suas habilidades, ele chega bem perto disso. Because historically, he's described as being almost as good of a leader and warrior as Alexander the Great was. He was second to him. Can you say it a little bit? Pyrrhus is described historically as being almost as good as Alexander the Great. Pirro é descrito historicamente como sendo quase tão bom quanto Alexandre o Grande. In his ability to lead and as a warrior. Em sua habilidade de liderar e como guerreiro. So he was good. Então ele era bom. You know, he's up there with Hannibal who invaded Rome. He's up there with Alexander the Great. Então ele está lá com Hannibal, que invade Roma, e com Alexandre o Grande. Hannibal is from the Punic Wars. Hannibal, que é aquele que está nas guerras de
Púnicos? Guerras púnicas? Eu acho que em português é Aníbal, não? Ele está comparado a Aníbal e nas guerras púnicas e Alexandre o Grande. And what's interesting, a side note, Então agora algo lateral, assim, algo à parte. is only a few years later, after 272, É interessante que apenas alguns anos mais tarde, Rome is going 272. to begin its war with Carthage, which is described as the Punic Wars, em 272, 272, you said. soon after 272. Logo depois de 272, Roma vai começar essas guerras púnicas em Cartago. Where we'll eventually see Hannibal, the man I'm describing. Então nós eventualmente vamos ver Aníbal, que vai ser descrito aí. But my point is, he's good, and he's very good. Pyrrhus is very good, O meu ponto é que ele é bom, ele é muito bom, and his abilities. nas suas habilidades ele é realmente muito destacado. And we're going to end there for now. Does anyone have any questions? Nós vamos terminar aqui por agora. Alguém teria alguma pergunta? And we'll continue with this history tomorrow. E vamos continuar com essa história amanhã. And then when we're done with the history, we'll try to make some application. E nós vamos passar por mais história e fazer algumas aplicações. Okay, let's pray. Ok, vamos orar?